eu sou Rita de Cássia, engenheira agrônoma do canal do YouTube AgroRita. E hoje nós estamos entrevistando aqui o Cláudio Júnior, que é diretor operacional do SINDAG. O Brasil tem a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo, isso sem contar com os drones. Então aqui vou perguntar para o Cláudio o que é o SINDAG. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar falando sobre o setor, sobre a aviação agrícola. Para nós é muito importante, né? O SINDAG é uma entidade que representa empresas que prestam serviço de aviação agrícola, né? Nós temos hoje em torno de 95% das empresas associadas ao SINDAG. O nome é Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola e a sua atuação em nível federal. Temos duas sedes, uma sede em Brasília e outra sede em Porto Alegre, porque lá tem o maior número de empresas que fazem a aplicação aérea. O SINDAG é uma entidade que tem um conselho de administração composto por vários conselheiros de diversos estados brasileiros que trabalham na representação do setor, na defesa do setor, na construção de diálogo com a sociedade, com os engenheiros agrônomos, né, com os técnicos, com os pilotos, porque envolve muitas instituições quando falamos em aviação agrícola. E aqui eu cito algumas, que é da Agricultura, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então o SINDAG tem uma cadeira lá que discute nas comissões, nos comitês. Também na Agência Nacional de Aviação Civil, nós estamos falando de agricultura, de aviação civil. E também nós temos, por exemplo, o regulamento lá do IBAMA, né? Então a gente acaba conversando com muitas entidades. É importante salientar alguns pontos, Rita. O SINDAG participa de comitês de secretarias de agricultura. Trago como exemplo São Paulo. Atualmente presidimos a Câmara de Insumos Agrícolas da Secretaria de Agricultura de São Paulo. É um posto importante, né? Nós não fabricamos o defensivo agrícola, mas aplicamos, então, dentro dos insumos, cumprimos um papel importante. Por isso que alguns estados têm convidado também o SINDAG a participar dessas comissões. Também é importante citar que presidimos o Comitê Mercosul de Aviação Agrícola, que é composto atualmente por Brasil, Argentina e Uruguai. Temos reuniões regulares que discutimos as principais demandas e necessidades do setor. Então, basicamente, o SINDAG é uma entidade que congrega empresas de aviação agrícola e que atua na representatividade dessas empresas, tanto aos órgãos federais, governamentais, institucionais também, junto ao IPA. Hoje fizemos parte do Instituto Pensar Agro, que é o braço da Frente Parlamentar do Agronegócio, para discutir os principais assuntos, as principais pautas do agronegócio brasileiro. E quais são os principais, outra pergunta aqui, quais são os principais projetos do SINDAG? Bom, aí nós temos muitos, para citar eu vou citar alguns, e talvez os associados vão dizer, por que não citou outros? Mas são tantos projetos que a gente acaba, às vezes, até não citando. Nós temos o Congresso da Aviação Agrícola, que é o maior congresso no mundo voltado ao setor de aviação agrícola, muito bem consolidado, mais de 4.000 participantes, muitos países. Nós temos também o único MBA voltado ao setor de aviação agrícola, MBA Gestão, Inovação e Sustentabilidade Aeroagrícola. Mais de 80 pessoas já foram formadas em 3 edições deste MBA. É um destaque internacional. No passado estávamos no Congresso Americano, lá na Califórnia, na cidade de Palm Springs, conversando com a NAAA, que é o SINDAG americano, é a associação que representa as empresas e pilotos aeroagrícolas. E realmente é um destaque, nós temos uma pós-graduação voltada à gestão aeroagrícola. Nós temos muitos estudos, obviamente voltados à agronomia, né, deriva, estudos sobre deriva. A Espanha tem pós-doutorado na área, o Brasil tem muitas universidades capacitadas, mas o Brasil ainda não tinha um MBA voltado à gestão do negócio, que é extremamente importante. Dentro dos projetos nós temos ainda o IAVAG, que é um índice de inflação na aviação agrícola, que dá uma baliza para as empresas aumentarem ou diminuírem seus preços conforme a inflação, e esse índice é formado por querosene, etanol, contempla a inflação americana. Todos os índices principais na aviação, no setor, caem nesse índice na aviação agrícola. Outro projeto importante é um sistema que nós temos com toda a documentação exigida no Brasil para atuar em diferentes estados brasileiros. Se chama SISVAC. Esse sistema o nosso associado tem acesso. E quando ele for trabalhar no Maranhão, vão ter ali todas as documentações exigidas para trabalhar nesse estado. Quando for para o Rio Grande do Sul, toda a documentação lá. Isso estava muito difícil para nós, porque embora o mapa seja federal,
as agências estaduais elas têm necessidades específicas para as empresas atuarem. Então, isso é importante. A gente tem a questão da legislação aqui, o governo federal, o ente federativo, ele lança a regulamentação e os estados eles podem ter a sua legislação baseada no que a federal, botar suas particularidades, que aí vem o que cada estado tem sua diferença do outro. Então, no caso, essa diferença na legislação é para fazer essas adequações. Né? Exatamente, ela permite, né, aqui no caso do estado do Maranhão é a agência AGED, né, conhecida, que ela pratica a fiscalização no uso correto do agrotóxico, né, conhecido pela Lei Defensiva Agrícola. Né? Então, esses são alguns projetos, nós temos outros também, missões internacionais. Esse ano nós vamos a Dallas em uma missão no Congresso americano, nós vamos participar no Japão também do Congresso Internacional, ano que vem, né, da agricultura, da indústria, do comércio. O mundo vai se encontrar durante 6 meses lá no Japão, também vamos estar. Então, missões empresariais, é importante para os empresários melhorarem, né, e ampliarem seus conhecimentos. Fala um pouco, uma outra pergunta que até outro dia conversando com um amigo meu que é fiscal agropecuário lá na AGED, é sobre a regulamentação da aviação agrícola. A gente estava questionando a situação da aviação agrícola no Maranhão e tem uma regulamentação, tem lei federal sobre o assunto. Então fala pra gente um pouco sobre essa regulamentação. Bom, a lei é extensa, eu precisaria de mínimo uma semana para falar sobre a regulamentação. Os tópicos principais. Nós temos um decreto-lei de 69, que ele regulamenta a atividade, e ele também tem um regulamento de 81. Então, nós estamos dentro da Constituição Federal autorizados para atuar no Brasil. Bom, dentro disso, e baseado nisso, nós temos uma instrução normativa número 02 de 2008 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que trata sobre o que deve se fazer para ter uma empresa de aviação agrícola. Então, por exemplo, todo dia 15 do mês, as empresas obrigatoriamente precisam entregar um relatório de tudo que foi aplicado, assinado pelo piloto agrícola, pelo técnico executor e pelo engenheiro agrônomo coordenador. Isso é obrigatório acontecer. Eu duvido alguém que tenha que entregar todo dia 15 um relatório de tudo que faz para alguém, pois a aviação agrícola tem isso para essa instrução. Outro ponto é que toda empresa de aviação agrícola precisa ter um pátio de descontaminação do avião. Não pode ser limpo em qualquer lugar, não pode ser alijado o produto que está lá dentro em qualquer lugar. Tem um pátio específico que está na instrução, até a espessura do piso está lá dentro da instrução. Outro ponto importante é que todas as empresas de aviação agrícola precisam ter 3 profissionais com formação específica. Então, o piloto da TAM, da Gol, não pode voar agrícola. Ele precisa fazer um curso extra, que ele vai dominar a arte da aplicação. Eu costumo dizer que a arte é como pintar um quadro, né? Você tem que analisar o tamanho da gota, tem que ver que tipo de bico utilizar, você tem que entender de temperatura, umidade relativa do ar, vento, tudo isso para poder fazer uma boa aplicação. Por isso que um piloto da Gol, da TAM, não pode voar. Até um outro aspecto, o piloto agrícola ele voa de 3 a 5 metros do chão, até às vezes mais. Mas ele voa muito perto, precisa ser um piloto que entenda de voo muito bem. Porque, de certa forma, o avião ele é mais manual do que um avião desses nossos voos domésticos, né? Que nós voos de linha comercial, né? Exatamente. Então, ele exige uma capacitação. O técnico agrícola precisa fazer um curso específico de executor que está nessa instrução, para poder atuar na aviação agrícola. E o engenheiro agrônomo, um curso de coordenador também para coordenar essa operação. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, tem outras obrigatoriedades, como a RIBAC 137, que ela autoriza a atividade no Brasil e também exige diversos apontamentos importantes aqui em relação ao piloto agrícola. Nós temos a RIBAC 120, que também cuida da parte toxicológica, então tem outras RIBACs que cuidam da aviação agrícola especificamente, além do IBAMA, que tem uma instrução específica, além do MAPA, que tem uma outra instrução específica para a banana, e além das agências estaduais, que tem outras questões específicas aí, que poderíamos passar aí uma semana citando em todos os estados as diferenças de regulamentação. Olha, o importante nessa fala aqui do Cláudio é que a gente percebe, você tem que ter em mente que é uma atividade extremamente regulamentada, porque além da regulamentação do Ministério
Ministério da Agricultura, tem do IBAMA, tem da ANAC e tem das agências de cada estado. E cada cultura tem sua particularidade, tem o que pode e o que não pode ser aplicado, e ainda tem que ter o acompanhamento em terra na hora da aplicação de um técnico agrícola, e para a aplicação precisa do engenheiro agrônomo, vai precisar do receituário agronômico para comprar o produto certo, para aplicar na cultura certa. Então, é muita legislação que tem que ser seguida. Além disso, importante citar, tem uma fiscalização que acontece. Ontem eu estive na superintendência do Ministério da Agricultura aqui no estado. Então, tem fiscais que acompanham as empresas que fazem as aplicações. Além do MAPA, nós temos a ANAC também que tem fiscais, nós temos o IBAMA que faz operações, nós temos a AGED que faz fiscalização. Então isso acontece aqui no estado do Maranhão como nos outros estados. E só para fechar essa parte, acho que é importante citar, o MAPA está revisando todas essas normativas, porque nós já temos normativas não somente para os aviões, mas para os drones também. Eles vão ser possivelmente nessa revisão unificados. Vai ter uma responsabilização maior do cliente também na hora da contratação, e também vai ter que ser essa avaliação de que empresa ele está contratando, não é qualquer empresa, tem que ter todas as certificações em dia atualizado. Então essa revisão vai ampliar também o valor das multas, ela vai trazer uma exigência ainda maior para o setor de aviação agrícola. Cláudio, qual o porte da aviação agrícola aqui no Brasil? Como você bem citou, nós somos a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo. O primeiro está lá nos Estados Unidos, mas com a velocidade do crescimento da agricultura brasileira, das culturas e principalmente da necessidade de produtividade com segurança ambiental, a aviação agrícola vai crescer. Só para dar um exemplo rápido e simples, mas importante. Um avião agrícola, um piloto agrícola somente, pode aplicar em 3 horas 1.200 hectares com um avião que tem 502 XP, por exemplo, da Tractor. Ele aplica 1.200 hectares em 3 horas. O que precisaria de uma ferramenta costal, aquela máquina que coloca nas costas, pulverizador costal, 1.200 pessoas aplicando o dia inteiro debaixo do sol. Então, quando a gente pensa em aviação agrícola, nós pensamos em produtividade e segurança também. É importante citar que o estado do Ceará proibiu a atividade em 2019 e nesse mesmo ano aumentou a contaminação por defensivo agrícola, segundo o relatório lá da Secretaria de Saúde do estado do Ceará. Por quê? Porque colocou as pessoas em maior risco, né? Ao invés de ter um piloto que faz toda a operação, vai precisar de 1.200 pessoas para fazer a operação. Além disso, né, foi dito por um deputado que aumentou a produção de banana. Não, aumentou a área de banana. A produtividade não, ela caiu, segundo o secretário de Agricultura, 75%. Porque agora eu preciso ter mais área, a plantação da banana precisa ter uma distância maior, mais espaçada. Vai aumentar o espaçamento para facilitar a entrada, culturais. A entrada de costal, a entrada de um possível trator, mas o chão, né, o solo é irregular, então ele requer a aplicação aérea, quer dizer, aumentou a área e diminuiu a produtividade. É exatamente o contrário da sustentabilidade. Então, baseado nisso, é importante citar que o setor atende mais de 20 culturas no Brasil, são mais de 120 milhões de hectares atendidos pela aplicação aérea. Não tem isso no Brasil, mas são 3 vezes essa aplicação que é feita no mesmo local. Então são muitos milhões de hectares. Nós estamos falando em soja, milho, trigo, banana, algodão, que impacta muitos outros setores, né? Então o porte hoje do setor cresceu porque o nosso país é tropical, né? Diferente da Europa, que é um clima temperado, diferente dos Estados Unidos, que também é um clima diferente do Brasil. Aliás, os engenheiros agrônomos do Brasil, eles são campeões, né, de tirar uma produção agrícola como nós tiramos, de ter uma produtividade que nós temos, com aí no máximo 10% de terra agricultável, diferente dos Estados Unidos, que é 18%. Quer dizer, o nosso país já é campeão e ele vai crescer ainda mais. Eu acredito que essa pressão por aumento da comida, né, proposta pela FAO, ela vai fazer com que o país cresça. E esse crescimento vai ter que ser em pouca área, porque a sustentabilidade requer isso. E para isso precisa da aplicação aérea, que são aí mais de 2.500 aeronaves hoje no país, e tem ainda a chegada dos drones, que tem crescido bastante no nosso país. O Cláudio falou da questão da aplicação com o pulverizador costal, onde foi proibida a aviação agrícola. Nós temos mais um agravante.
tropical, temperaturas altas, e para você aplicar esses defensivos com segurança, você tem que usar os EPIs, que são calças de um tecido especial, tem os casacos, tem o avental, as luvas, bota, tem o chapéu para proteger, o óculos, tudo. E o que a gente ouve é a reclamação que é um equipamento quente e o operador normalmente se evita usar ou então usa de forma incorreta. E isso faz com que tenha contaminação na hora dele aplicar, porque o vento vai jogar o produto nele, a proximidade, então tem tudo isso. Como ele está mais próximo da aplicação, ele vai inalar se ele não tiver com a máscara. E não é uma máscara de tecido, é uma máscara porque é aquela máscara mais industrial no rosto para proteger. Então, tem esse lado, então tem que ser observado. Então, aqui voltando aqui para nossas perguntas, Sim. é o que impacta o setor na agricultura e na indústria, a aviação agrícola. Bom, quando nós falamos na agricultura, nós temos algumas culturas que são dependentes do setor, como a cana-de-açúcar. Aqui no estado, nós levantamos alguns dados, nós temos uma quantidade, eu vou abrir eles aqui porque eles são impactantes, de cana-de-açúcar. São mais de 2 milhões de toneladas, 2 milhões e meio de toneladas produzidas aqui no estado de cana-de-açúcar. A cana é uma cultura alta e fechada, não tem como entrar com um pulverizador tanto costal quanto tratorizado, porque ela é fechada. E a cana-de-açúcar produz biocombustível. E a cana-de-açúcar traz o próprio açúcar, o Brasil é o maior produtor de açúcar aí no mundo, né? Exporta quantidade elevada. Então, quer dizer, existe uma dependência do setor de aviação agrícola. A soja, conhece muito bem, pode ser atacada, por exemplo, por uma ferrugem asiática. Precisa de velocidade para atender. Grandes extensões de terras precisam de aviação agrícola. E o Maranhão cresceu 6% de 2022 para 2023 a soja. Quer dizer, está crescendo demais. O Mato Grosso é o lugar que mais tem avião no Brasil. Por quê? Por causa da soja. São grandes extensões de terra. E a soja aqui no estado produz 3 milhões de toneladas. Então, é um potencial. Outra questão, o arroz. O arroz aqui é produzido 150 mil toneladas. O arroz é uma cultura irrigada. Mas aqui no estado, a nossa arroz, a predominância vai ser o arroz de sequeiro. Pois então. E aí tem um ponto importante na semeadura. Ainda tem irrigado aqui, né? Tem. O irrigado nem se fala, a dependência é total, né? Não tem como entrar com o famoso chupa-cabra. Lá no Rio Grande do Sul eles chamam o trator de chupa-cabra, porque ele acaba amassando a cultura. E esse é um aspecto da soja também. Né? O amassamento ele pode representar até 7%, segundo os últimos estudos que eu acabei lendo. Por acaso eu encontrei 7%. Os estudos que eu procurei eram 5%. E por acaso achei um estudo que também trouxe aí um dado importante, que é 7% de perda por amassamento. Outra questão, o milho, que é uma cultura também alta, e nós temos a banana. A entrega da banana aqui, 74 mil toneladas, segundo os últimos dados da Secretaria de Agricultura aqui no estado. Quer dizer, a banana ela é precisa, ela é fundamental, é uma cultura alta, é uma cultura que precisa da atenção tanto dos aviões quanto dos helicópteros, que também são muito efetivos, e os drones agrícolas. Somando isso que nós estamos falando aqui, vai passar de 8 milhões de toneladas, passa de 1.700.000 hectares aqui no estado do Maranhão. No Brasil, se nós falarmos sobre isso, por isso que chega esse número, mais de 120 milhões de hectares são atendidos pela aplicação aérea, que passa aí 3 vezes em cada local. Então, quer dizer, a agricultura caminha, né, para a ampliação da aplicação aérea pela dependência. E a indústria, por sua vez, eu cito aqui as usinas de cana-de-açúcar, que precisam da cana-de-açúcar. Quer dizer, 20% do custo de uma produção agrícola na aplicação de defensivos agrícolas. Então, se eu precisar usar um avião para derrubar esse custo, né, eu preciso utilizar de forma correta, porque 20% dessa aplicação é o custo de uma produção agrícola, que acaba impactando lá no biocombustível, que impacta na indústria moveleira, por causa da sericicultura, né, florestal. Então, os eucaliptos, a seringueira, acaba afetando a indústria da borracha, da logística, dos pneus. No caso, para a silvicultura, para esse trabalho, para essa cultura, que são grandes extensões, quer dizer, não tem como sair árvores de grande porte, você sair pulverizando. Você vai ter um problema na copa
tem que ser por aplicação aérea. E ela é responsável pela indústria moveleira no país. E ela é responsável pelos pneus dos carros, que gera borracha lá da seringueira, que gera um transporte positivo e um custo menor para a logística no país. Quer dizer, nós estamos falando aqui de uma indústria de ração que atende o segundo ponto mais exportado da nossa agropecuária, que é o gado de corte, o gado de leite, a ração feita da soja, do milho, do trigo. Quer dizer, se nós não tivermos aplicação aérea nessas culturas, nós vamos ter uma elevação enorme de preço, uma redução da produtividade, uma quebra total na nossa exportação principalmente. Então tem impacto na agricultura e tem impacto na indústria também. E o impacto que ninguém está comentando aqui tem um impacto no nosso bolso, no nosso prato, na mesa, porque se a soja aumenta a nossa alimentação, porque a soja, são infinitas as utilidades da soja. O milho da mesma forma, a cana de açúcar. Então a gente está percebendo aqui na conversa que se não tiver a forma correta de produzir, na redução dos custos, a gente vai ter um aumento na nossa comida. Agora, uma pergunta aqui para o Cláudio: qual o motivo da visita aqui no Maranhão? Primeiro, nós apreciamos muito esse estado, né? É um estado que ele se destaca em todos os sentidos. É um estado que tem turismo, que tem agropecuária, que tem conhecimento, que tem profissionais sérios, que nós temos empresas associadas também aqui. Nossa intenção foi conversar com os órgãos públicos, conversar com a Federação da Agricultura, conversar com as associações de soja, associações de geral, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, fazer o papel que a aviação agrícola tem que fazer no país, que é dialogar, é abrir possibilidades de ações positivas, de projetos positivos aqui no estado. A gente viu uma movimentação nos municípios em relação à proibição da atividade, à restrição da atividade. Isso nos preocupou no sentido de que esses municípios eles vão ficar sem competitividade. E o pior, pode aumentar a contaminação por defensivo agrícola, justamente porque no Ceará aconteceu isso. Quando proibiu a aplicação aérea, aumentou a contaminação por defensivos, justamente por colocar mais pessoas dentro da lavoura, né? E a gente sabe que dificilmente a pessoa vai conseguir resistir o dia inteiro com os EPIs, tudo pesado, aquele sol quente. Então a gente está trazendo aqui conhecimento, algo que é importante para o setor de aviação agrícola e para a população em geral. Além disso, o estado do Ceará hoje, isso é importante, ocupa a última posição na agricultura brasileira, segundo a resenha regional do Banco do Brasil de 2024. O ano passado, o estado do Ceará está na última posição da agricultura brasileira, retrocedendo menos 7,4%. Isso é significativo. Então, quer dizer, caiu a produtividade do estado, aumentou a contaminação. E é isso que nós queremos conversar também com as prefeituras que tiverem interesse de trazer, de levar a informação sobre regulamentação. 2 estados já rejeitaram projetos por inconstitucionalidade depois da decisão do STF em relação à constitucionalidade da lei do Ceará. O estado de Goiás disse: aqui é inconstitucional esse projeto. O estado da Paraíba disse: aqui é inconstitucional. E além deles, mais 8 estados, isso antes da decisão do STF, também disseram: no nosso estado é inconstitucional propostas como esta. Principalmente, e aqui para fechar essa pergunta, a Embrapa fez um investimento, e aí aqui vem o investimento do governo Dilma Rousseff, 1,5 milhão de investimento do governo Dilma em uma pesquisa com 10 universidades no Brasil para testar a aplicação aérea é segura ou não é. Levou 4 anos e esse 1,5 milhão de investimento oficial na Embrapa, que gerou uma nota técnica dizendo que a aplicação aérea é segura, ela é segura para a atividade agrícola, para a saúde humana, para as pessoas, até porque ela usa 8 vezes menos água que outras aplicações, né? Ela é extremamente segura com regulamentação e fiscalização. Então, nós viemos aqui dialogar e trazer informação aos municípios que desejam informação sobre a atividade. Acho que ao final dá para colocar meus dados ali, telefone, e-mail, para que possam entrar em contato conosco. A gente está à disposição para abrir um diálogo, para levar informação aqui para o estado do Maranhão, porque a intenção, e já conversamos com o Ministério Público Federal e Estadual, era abrir o diálogo, falar sobre o setor. E por mais que a aviação agrícola esteja no país há mais de 75 anos, ela dialogou muito pouco, né? Eles estavam no campo trabalhando, com a bota de borracha, os materiais, o piloto estava lá no avião, e por isso estamos aqui, né? Para abrir esse diálogo
e conversar sobre a atividade. Esse é o papel, e aqui às vezes até ocupa em alguns estados por que não foi falado antes, né? Mas é importante que nós estamos aqui agora para abrir esse diálogo com os órgãos públicos e com os privados também. Cláudio, fala sobre os 70% de perda de produto na lavoura. Isso é muito importante. Você é engenheiro agrônomo e sabe, entende muito bem da diferença, né, de um teste de calibração com um teste de deposição. Bom, um pesquisador da Embrapa fez um estudo anteriormente justamente para trabalhar alguns produtos específicos que poderiam ser colocados na aplicação. O estudo dele foi um teste para calibração de aeronave, não foi nem em campo, foi um teste de calibração. Neste teste ele colocou alguns dados e utilizaram esse teste para dizer que era uma deposição, um teste de deposição, e aqui vem o conhecimento do engenheiro agrônomo, né? Nós não podemos usar o teste de calibração como se fosse deposição, né? Embora a gente respeite, entenda quem interpretou dessa forma, mas estamos aqui para elucidar, né? Ele já se posicionou, esse pesquisador, no site do SINDAC, colocando que não foi isso que ele disse, que se perde 70%. Agora, mais importante do que isso, é uma reflexão econômica. Eu sou economista, sou pesquisador, doutor nessa área, e vamos fazer uma reflexão rápida. Um avião 802 da Air Tractor, ele pode levar 3 toneladas no seu hopper. Se nós pegarmos um produto muito caro, pode chegar a 100 mil reais esse produto. Agora, só com o meu canal, tem vários níveis de seguidores, de pessoas que assistem. Sim. Eu procuro sempre, eu não falei isso contigo no início, evitar os termos muito técnicos para que todos entendam. Então, quando falou, um avião leva no hopper, traduzindo para o português, é o tanque. Eu gosto sempre de mostrar esse lado. Não adianta ele falar hopper, aí eu vou ficar lá assistindo o vídeo. O que é isso, meu Deus? É o tanque do avião. Continue, por favor. Perfeito, vou começar até a cuidar agora. Mas o avião tem um tanque ali na frente onde vai água para combater incêndio florestal, ou fertilizante, ou semente, né, ou inseticida e fungicida. Naquele tanque de um 802, que é um avião de grande porte, ele pode levar 3 toneladas, 3 mil quilos de produto, de água, enfim. Existem produtos defensivos agrícolas que são muito caros. Caríssimos. São caríssimos, né, para algumas regiões, né? Se nós falarmos com a indústria, é um preço justo, né? Mas eu digo caro no sentido de que nós temos que aplicar bem esse produto, porque perder 1 quilo é muito caro, né? 500 gramas é muito caro. Então ele pode levar ali 100 mil reais naquele hopper, tecnicamente chamando, que é o tanque. Isso. Imagina perder em cada aplicação 70 mil reais. Um avião 802 ele faz 6 voos em média por dia, porque ele é muito grande. Tem alguns pequenos que fazem 20, 30, 50 voos, mas um avião desse faz 6, porque ele é grande. Em 22 dias trabalhados, ele perderia 9 milhões de reais. Se nós levarmos essa consideração de perda de 70%, nós jogaremos fora todo o trabalho científico dos engenheiros agrônomos, os técnicos, os pesquisadores. Jogaremos 9 milhões de reais fora, economicamente inviável e tecnicamente inviável, porque o próprio estudo do pesquisador já disse que o teste não era de calibração, não era de deposição, era de calibração. Então, quer dizer, nós temos um problema grave aqui, tanto na parte científica quanto na parte econômica. Não faz nenhum sentido. Se a fazenda, se a empresa de aviação agrícola, né, trabalha por dinheiro, por lucro, né, não faz sentido economicamente trazer esse entendimento. Então, tecnicamente não tem base científica e também economicamente não tem base para uma perda tão grande e significativa como essa. Olha, explicando de uma forma que eu sempre gosto de comparar quando o pessoal fala, mas eles usam agrotóxicos, defensiva agrícola, que eu prefiro usar o termo defensiva agrícola de forma indiscriminada. Eu digo só se o produtor for muito burro e estiver nadando em dinheiro. Vamos fazer um paralelo aqui. Uma pessoa X teve uma doença, o médico passou um antibiótico caríssimo. Aí, como o agrotóxico defensivo agrícola, eu só posso comprar com receita na farmácia. E tem a legislação para isso. Comprei, uma caixa com 10 comprimidos. 7 desses eu vou jogar fora. Só vou tomar 3.
Seria isso a explicação distorcida dessa pesquisa. Quem é o paciente doido para fazer isso? Ninguém. Então a gente tem que ter muito cuidado como é que é feita a informação, como a informação foi passada, para a gente saber se realmente é isso. E é claro, tudo na lavoura, o adubo, o defensivo, os equipamentos, tudo são itens caros. Então ninguém vai investir para produzir alimento para desperdiçar. E quem está produzindo quer ter lucro. Se você quer ter lucro, você tem que usar tudo de forma econômica e que dê resultado. E para isso você não vai jogar nada fora. Então, voltando aqui para a nossa conversa, quais são os mitos que mais existem na aviação agrícola? Nós já falamos de um aqui que se perde 70%. Existem, e aqui, antes de considerar essa parte, cabe um respeito muito grande às pessoas que colocam que foram afetadas por uma aplicação, alguma coisa. Existe muito respeito quanto a isso. Mas a gente trabalha com a investigação. Hoje nós trabalhamos em conjunto com o Ministério da Agricultura, com a ANAC. Quando acontece alguma falha de aplicação, quando acontece algum erro de aplicação, nós ligamos até para a Polícia Ambiental, né? Até para a Polícia Ambiental, porque nos interessa saber se houve erro de aplicação para que possa se corrigir. E principalmente que se for ilegal, não é aviação agrícola, é crime. Então nós separamos a aviação agrícola de crime. Quando ocorre uma aplicação de entre aspas, empresa, vou chamar de operador, que não tem registro no mapa, que não tem registro na ANAC, que não tem registro no IBAMA, que não tem registro no órgão estadual, ele é um ilegal, ele é um criminoso. Então nós temos que prender essa aeronave, nós temos que tirar. Aliás, tem ilegalidade em todas as áreas, né? Na agronomia, no direito, na apicultura tem ilegalidade, na medicina tem médicos sem autorização trabalhando, né? E fazendo cirurgia. Então quer dizer, a ilegalidade tem que ser combatida em todas as esferas da sociedade. Agora, em relação aos mitos, vou citar mortandade de cachorro por aviação agrícola. Fui lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, caminhei por lá pelas vielinhas da população e ninguém tinha falado que era cachorro. De repente chegou uma menina, uma bicicletinha, deu um cavalinho de pau, como a gente chama, fez uma curva assim, né? Só não deu barulho porque era areia, mas ela fez um belo cavalinho e disse: eu falei que eu vi um avião. Essa fala dela gerou matéria em jornal, gerou informação. Eu particularmente gosto muito de cachorro, eu tenho muito, né? E minha esposa quase se formou em veterinária, só não se formou porque ela viu um cachorro sofrendo e viu que não tinha condição de aguentar aquilo, né? Foi para nutrição, para pedagogia. Então, avião não mata cachorro. Outra questão que surgiu: avião matando peixe, né? Gente, vamos aqui. Pega um baldinho de 10 litros, ok? Nesse baldinho você coloca um pouquinho de defensivo agrícola e boa parte dele aí de água, tá? E você joga isso em 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Pega uma quadra enorme aí na sua cidade, às vezes até 2 quadras, 10 mil metros quadrados é muito grande. E você joga esse baldinho, vê o impacto que vai causar naquele local. Quase não impacta. Agora imagina 10 mil metros quadrados com um baldinho, é isso que se faz com um avião. Então, tecnicamente, eu conversei com muitas pessoas para poder chegar a essa conclusão. É praticamente impossível um avião agrícola matar peixe quando ele passa por cima de algum rio, embora a instrução normativa do Ministério da Agricultura não dê autorização para isso. Tem distância de 250 e 500 metros de cidade, de bairro. Se estiver passando perto carregado, ele é passível de autuação, né? Deve ser autuado, nós combatemos isso. Agora, mortandade de peixe é algo muito difícil de acontecer pela quantidade pequena e que tem muita água. Eu falei com alguns técnicos, se pegar um balde e jogar num açude pequeno de defensivo puro, mesmo assim vai ser difícil matar. O que acontece, no caso aconteceu em São José do Rio Preto, morreu o peixe, nós ligamos para a Polícia Ambiental, ligamos para todos, movimentamos toda a região. É que a água baixou e tinha uma alga que se alimentava do oxigênio da água. E aí faltou oxigênio. Faltou oxigênio, o peixe morreu, mas as matérias dos jornais da Record, da Band, da Globo, deu uma correria para o nosso assessor de imprensa para poder levar a informação correta. Então, existem muitos mitos, deriva de 32 quilômetros. Até hoje não encontramos o pesquisador. Se chama Gênesis 1962.
Eu sou pesquisador também, busquei, não encontrei até hoje. Ele é citado em projetos de lei, ele é citado em algum estudo, mas não traz a fonte. E aí acaba dando um problema enorme para a sociedade, acaba afetando mais de 120 milhões de hectares no Brasil, soja, milho, traz uma insegurança econômica que afeta a nossa segurança pública, saúde, educação, porque todo investimento que é feito nesses 3 pilares da sociedade é pela agricultura. 27% do nosso PIB vem da agropecuária. De tudo que nós produzimos no Brasil, 30% praticamente vem da agropecuária. Então, quando eu digo que tem uma deriva de 32 quilômetros, eu afeto a sustentação da saúde, da segurança e da educação no nosso país. Né? Então, um mito desse ele é extremamente destrutivo. Destrutivo quando a gente fala de qualquer jeito, de qualquer forma. Por isso que a gente estuda muito, né? E busca conhecimento para levar para a sociedade uma aplicação mais segura. Nós temos pós-doutorados lá que fazem na Espanha, um estudo lá na Europa, nos Estados Unidos, sobre deriva de avião. Então não é algo que não foi pensado, levianamente aplicado, não. Existem muitos regramentos, né? E esses mitos eles vão se alastrando, mortandade de porcos aí surgiram, que também não se efetivou, e mortandade de outros animais, menos do mosquito, que nós poderíamos usar o avião, né? O mundo usa, né? O mundo usa, por isso que não tem dengue na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, eles usam, a Espanha usou para matar mosquito em 2019. No Brasil foi dado como constitucional para o STF, mas precisa da autorização do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde dos municípios para poder fazer a aplicação, que pegaria na região de piscina, atrás das casas, onde o fumaceiro não vai. Por isso que nós temos muita dengue no Brasil, infelizmente, né? Colocamos os aviões à disposição para aplicar de graça, para fazer um teste, né, no local controlado, com malation, um produto específico, ou outro produto que for indicado por pesquisadores, por doutores, mas não foi autorizado ainda pelo Ministério da Saúde, estamos buscando. Estados Unidos não tem dengue, lugar nenhum tem dengue. Já imaginou se fosse autorizado e a gente não tivesse com problema da dengue, chikungunya e outras doenças aí causadas por insetos, né? Então é um caso a pensar. Então nós estamos chegando aqui no final aqui da nossa conversa. Vou passar para o Cláudio para ele fazer suas considerações finais e agradecer e mais uma vez alertar aqui para quem acompanha o meu canal AgroRita que antes de você pegar uma bandeira contra determinada situação, se informe, converse com os dois lados. É importante você ouvir as várias verdades da mesma história, porque não tem um ponto só, são vários. Então ouça e escolha o que você acha que mais lhe convenceu do que é o correto. Cláudio, a palavra é contigo. Antes de agradecer, eu gostaria de chamar a atenção para a nossa revista, a VAG, né, a revista da aviação agrícola. Ela é disponibilizada para todo o Brasil. Aqueles que tiverem interesse podem aí receber na sua casa. Eu quero chamar a atenção dos nossos compromissos da aviação agrícola com a Agenda 2030, né, e queremos falar sobre isso na COP 30, inclusive, que vai ser no Pará, né? Vai ser aqui pertinho, em Belém. Aqui estão diversos pontos importantes sobre a responsabilidade do setor, que na verdade para o SINDAG não é novo, né? Nós já somos signatários do Pacto Global da ONU, né? Onde o SINDAG apresentou ações de responsabilidade social, econômica e de governança. Aliás, foi meu objeto de tese de doutorado nesse assunto. O setor é muito bem acompanhado por essas questões e aqui vão encontrar todos os dados a respeito desse assunto. Para ter mais acesso às informações, eu quero convidar vocês para entrar nas nossas redes sociais, SINDAG-BR, também no nosso site, sindag.org.br. Vou pedir para colocar aqui embaixo na descrição. Na realidade, na descrição do vídeo, eu vou colocar todas as informações do SINDAG e também vou colocar as informações da Superintendência Federal da Agricultura aqui no Maranhão e do Ministério da Agricultura, onde, caso você ache que teve uma aplicação de forma ilegal, você poder fazer sua denúncia. Exatamente. Aliás, fomos no Ministério ontem e ano passado inteiro só teve uma denúncia e ainda não foi arquivada a denúncia por não constatação de possível deriva. Então vejam que
se traz às vezes restrição sem ter denúncia. O Estado do Ceará nunca teve denúncia e nunca teve um avião registrado e proibiram. Muito diferente do Maranhão, que é um estado extremamente agropecuário, um estado pujante, tem mais de 50 aviões aqui, atendendo mais de 3 milhões de hectares, um estado pujante, né? E que tem somente uma denúncia aí. Para fechar aqui, gostaria de convidá-los, então, a participarem do Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, que esse ano vai acontecer na cidade de Santo Antônio de Verger, do lado de Cuiabá, no Mato Grosso. Os dias desse evento são 20, 21 e 22 de agosto, onde nós teremos lá no período das 2 às 21 horas uma exposição de produtos, de aviões, de aeronaves e também de muitas palestras. Nós vamos ter diversas atividades, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Nós teremos estandes internos, num local fechado, num local aberto também. Vai ter um sombrito no corredor, porque eu sei que é muito calor naquela região. Eu sou, pelo menos na discussão lá do nosso Conselho do Congresso. Nós vamos ter um congresso científico, onde você vai poder trazer sua publicação científica para ser avaliada e terão premiações também importantes para quem gosta de escrever e de pesquisar. Nós teremos uma clínica de aeronaves, então vamos ter avião passando lá fazendo aplicação, nós vamos ter drones também fazendo aplicação, helicópteros, exposições, e aí teremos mini cursos, né, que nós chamamos no momento da manhã. Então no período da manhã, pequenos cursos, né, sobre gestão financeira, sobre sustentabilidade. No período da tarde, a exposição da feira. E aí, para fechar aqui, nós queremos convidá-los a entrar no site www.congressoavag.org.br, AVAG de aviação agrícola, né? www.congressoavag.org.br. Aqueles que querem ser expositor, correm, que ainda tem um pouquinho de espaço lá para expor os seus produtos. Aqueles que querem conhecer serão muito bem-vindos lá em Santo Antônio de Verger, do lado de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, nos dias 20, 21 e 22 de agosto. Quero agradecer muito a oportunidade, uma honra muito grande de conhecer. Já tinha visto lá o canal no YouTube, né? E já tinha visto suas postagens. O Gabriel, meu colega diretor, também já tinha sido entrevistado. Então é um prazer muito grande lhe conhecer e poder falar sobre o setor de aviação agrícola, que está aberto, né? Está aberto a conversar com a sociedade. Nós queremos agradecer o Ministério da Agricultura que nos recebeu, o Ministério Público Federal, Estadual que nos recebeu aqui no município, na capital, né? São Luís, capital do Maranhão. Fomos recebidos também pela Federação da Agricultura. A ProSoja abriu as portas para conversar sobre o setor. Quer dizer, esse estado é um estado que está em evolução e está aberto ao diálogo. Isso para nós é fundamental. Então, muito obrigado por nos receber aqui. O SINDAG está com as portas abertas e desejamos aí sucesso para todos, sempre com muita sustentabilidade. Obrigado. Muito obrigada, Cláudio. Até uma próxima.